Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV, e vamos aos destaques da semana. Nos tribunais, fundadores do site KaBuM processam o Itaú pela venda ao Magazine Luiza. Entenda a fúria dos irmãos Ramos contra o maior banco privado do país. A Ambev tem lucro de quase 15 bilhões de reais em 2022, com recorde de vendas de cerveja no Brasil. Até onde vai a inteligência artificial em nossas vidas? O analista Júnior Bornelli responde. O iFood faz nova rodada de demissões no Brasil e culpa a economia mundial. E conheça a tecnologia da Xiaomi, que é capaz de carregar um celular em menos de 5 minutos. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a gente abre o Business dessa semana falando de um caso aí que envolve vários setores, várias pessoas, porque várias pessoas conhecidas, inclusive. Os fundadores do site KaBuM processam o Itaú pela venda ao Magazine Luiza. É como eu falei, é um caso que engloba o maior banco privado do país, uma varejista e um dos precursores aí em esportes eletrônicos do país, o KaBuM. Os fundadores do KaBuM, que é um site de comércio eletrônico focado muito para gamers, para a comunidade geek, os fundadores eles entraram na justiça afirmando que o Itaú favoreceu o Magazine Luiza num processo de venda do negócio. Eu vou lembrar desse processo. Em julho de 2021, o Magazine Luiza fez a maior aquisição da história. Comprou o KaBuM por R$1 bilhão em dinheiro e mais 125 milhões em ações da varejista, o que daria na época só as ações praticamente R$2,5 bilhões num ano em que a empresa estava muito bem, era a queridinha da Bolsa de Valores brasileira, cotada a mais de R$20, 21, 22, chegou a R$23,90. O KaBuM, portanto, seria comprado naquela época, naquelas condições de 2021, por R$3,5 bilhões. Era um baita negócio. Acontece que as ações da Magazine Luiza desabaram nos 2 últimos anos. Lembra que eu falei, né? Tava em 20, chegou a R$23,90 e foi para R$3. Desabou. No último dia de janeiro, agora desse ano, os irmãos Ramos, tanto o Leandro quanto o Thiago, eles entraram com um processo em que pedem que e-mails e mensagens trocadas pelo Itaú na sondagem de potenciais compradores sejam levantados. Os advogados alegam que o Itaú preferiu o Magazine Luiza em detrimento de outras empresas interessadas no KaBuM, e ele citou um exemplo que é o caso da Havan. O empresário Luciano Hang foi citado no documento como potencial interessado do KaBuM. Nós entramos em contato com todos os envolvidos dessa história. Falamos com o KaBuM, que passou para o Magazine Luiza. O Magazine Luiza não nos retornou. O Itaú contesta todas as versões dessa história. O Itaú disse que os acionistas do KaBuM estavam absolutamente cientes de que poderia haver flutuações de valores no mercado acionário e conduziram todas as decisões ao longo do processo e, diante disso, o banco lamenta a existência de uma ação judicial sem fundamento e que tem, aparentemente, o único objetivo de causar constrangimento. Vamos girar o assunto aqui, mudar de setor. Vamos para o setor de cervejas, porque a Ambev tem um lucro aí de 14 bilhões e 800 milhões de reais e em 2022, com recorde no Brasil. A Ambev, que controla mais de 60% do mercado de cervejas no Brasil, apresentou um bom resultado, tanto em 22, no ano passado, quanto no 4º trimestre. A gente tem os números mais detalhados aí. Como a gente mostrou ali da notícia, o lucro em 2022 foi de quase 15 bilhões de reais, teve uma alta aí de 13,5% na comparação com 2021. Vamos voltar lá a arte. 13% na comparação com 2021, e se a gente pegar só o 4º trimestre, o lucro foi de 5 bilhões de reais. Na verdade, é muito animador, foi muito bom, né? A gente está falando de lucros, mas a
os investidores esperavam mais aí desse quarto trimestre, sobretudo porque teve Copa do Mundo. Eles acharam mais ou menos assim, no dia seguinte a ação, inclusive, até caiu. A cervejeira, que é fundada pelo trio de acionistas, o Jorge Paulo Lema, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, também sócios da Americanas, a cervejeira afirmou aí que o resultado no último trimestre foi impulsionado pelo consumo de cervejas recorde no Brasil e que segue líder no mundo, apesar das temperaturas mais frias que o habitual para o período. Portanto, ela diz que nunca se bebeu tanta cerveja no Brasil como no quarto trimestre de 2022. Esse era um resultado muito aguardado, porque o volume de ganhos da Ambev reforça o caixa da 3G Capital, fundada pelos 3 sócios que eu acabo de citar e que vem sendo cobrados os 3, principalmente o Jorge Paulo Lema, a fazer um aporte de pelo menos 15 bilhões de reais para salvar a Americanas. Vamos sair do Brasil agora. Vamos sair do Brasil. Já pensou uma bateria que carregue o celular em questão de minutos? Pois é um novo carregador aí da Xiaomi. A Xiaomi mostrou uma tecnologia que faz o celular ir do 0% ao 100% em até 5 minutos, na verdade é menos de 5 minutos. O anúncio foi feito durante o MWC, o Mobile World Congress, que acontece em Barcelona, na Espanha. No vídeo de apresentação, a bateria usada no teste atingiu 20% em pouco mais de 1 minuto. Atingiu 50% em apenas 2 minutos e 12 segundos e 100% em 4 minutos e 55 segundos. A empresa, que é a terceira maior fabricante de celulares no mundo, ela não informou quando essa tecnologia vai estar disponível para o público em geral. Essa inovação ocorre 6 meses após a empresa apresentar outra bateria que chega a 100% em pouco mais de 10 minutos. E a corrida da bateria sendo carregada rápida não é só da Xiaomi. Uma concorrente chamada Realme tem um modelo capaz de recarregar totalmente o celular em 10 minutos. Vamos falar agora do empresário aí onipresente aqui no business, que é Elon Musk. E é curioso essa notícia dessa semana. Foi no início da semana. Elon Musk volta a ser o mais rico do mundo. Teve uma reviravolta no ranking dos mais endinheirados do mundo. O Elon Musk, dono da Tesla, da SpaceX e do Twitter, voltou ao posto Twitter voltou ao posto de mais rico do mundo, mas durou apenas 3 dias. Ao longo da semana, ele foi superado novamente pelo francês Bernard Arnault, que é o dono do conglomerado de luxo LVMH, com marcas poderosas como a Louis Vuitton, a Tiffany's, a Sephora e a Dior. Por isso, no fim da semana, ainda na sexta-feira, Arnault voltou à liderança mundial dos bilionários, deixando aí o dono da Tesla em segundo lugar. E agora você pode perguntar, qual foi o motivo aí de Elon Musk, ter liderado esse posto por 3 dias? Por conta de ação, por conta do mercado acionário. As ações da montadora elétrica Tesla subiram quase 70% em 2023. A empresa tem se beneficiado de uma demanda maior por carros elétricos, depois de diminuir os preços de alguns modelos. Com a subida das ações da Tesla, Elon Musk atingiu um patrimônio líquido, presta atenção agora nesse número, 187 bilhões e 100 milhões de dólares, segundo a Bloomberg. Esse é o patrimônio do segundo homem mais rico do mundo. Vamos esperar se essa próxima semana ele não passa novamente. Girando assunto aqui no business, o grupo português, a EDP, anunciou o fechamento de capital no Brasil e anunciou aí que decidiu fechar o capital da EDP Brasil, que é a sua controlada. E por que ela decidiu fechar? A ideia, de acordo com a empresa, é otimizar o custo de capital, é simplificar toda a estrutura, tanto corporativa quanto de organização. Em outras palavras, é gastar menos. Só que ela deixou claro nesse anúncio
que ela quer continuar investindo no Brasil. A EDP, ela classificou o mercado brasileiro como tendo fundamentos sólidos e oportunidades de transição energética. A empresa declarou ainda que este ano de 2023 será um ano chave para fortalecer e crescer a posição da EDP no segmento solar, tendo em vista que esse mercado está em plena expansão no Brasil e que existem vários projetos em construção que entraram em operação ao longo do ano. Estamos apenas no começo de março e talvez já está na hora de cravar, estou sendo ousado agora, hein? De cravar que o tema mais falado de 2023 no mundo dos negócios e fora dele também vai ser inteligência artificial. Só se fala nisso, afinal, mais e mais pessoas de diversos países estão buscando experimentar e implementar no seu cotidiano. Essa semana no HunterCast, o podcast de inovação e startups aqui da Jovem Pan News, está disponível no canal de YouTube da Jovem Pan, também no Spotify. Eu recebi o Júnior Bornelli, fundador da plataforma Startse e um mestre aí na análise de novas ferramentas como o ChatGPT. Eu perguntei para ele o seguinte: até onde vai a inteligência artificial em nossas vidas? Uma pergunta que não é fácil responder, mas a gente vai acompanhar um trechinho. HunterCast. Até que ponto a inteligência artificial vai impactar o nosso jeito, a nossa vida, a vida das empresas e o nosso jeito de trabalhar? Boa, Bruno. Bom, obrigado pelo convite, todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu acho que a gente está vendo um momento único, né? A inteligência artificial, ela de fato chegou de repente, mas ela estava aí há bastante tempo. Então ela traz um elemento que as startups têm muito, né? Que é a exponencialidade. De vez em quando ela vem vindo devagarzinho e aí de repente ela aparece nas nossas vidas como se fosse por um passe de mágica. O fato é que isso vai mudar muito a nossa história, nosso jeito de viver, nosso jeito de trabalhar, o nosso jeito de empreender. Eu tenho comparado esse momento muito ao momento do surgimento do iPhone, né, dos smartphones. Dali para frente, de 2007 para cá, a gente viu um monte de negócios aparecerem porque passou a existir uma plataforma que permitia isso. Uber, Airbnb, Spotify, Instagram, todos esses aplicativos nasceram dessa nova economia que foi proporcionada. E que a gente não fazia ideia. Não fazia ideia. Em 2007, não, a gente não sabia nem direito o que era aplicativo, né? Praticamente não existia isso. Existia isso, softwares, né, que a gente instalava nos computadores, mas esse conceito de aplicativo veio daí. Então surgiu uma nova economia. Agora, com a inteligência artificial, acho que é este outro novo momento. Tudo vai mudar daqui para frente, o jeito que a gente trabalha, as empresas, os recursos que elas usam, as pessoas que ela contrata, os negócios que vão surgir. A gente vai ver, por exemplo, começar a surgir unicórnios de um homem só, por exemplo, potencializados pelas tecnologias, pelas funções que a inteligência artificial pode nos dar. Mas nesse caso a ideia ainda é fundamental, porque você tem que ter uma ideia. Sem dúvida. Né? E aí, a partir dali você tem uma plataforma como o ChatGPT ou outras que vão aparecer que daí você pode... Exato. A inteligência artificial ela pode ser vista de duas maneiras, né? Ou ela nos potencializa ou ela nos amedronta. Toda vez que a gente olha ela como algo que nos potencializa, a gente parte daí para a construção de algo que de fato faz a diferença. Poxa, então eu tenho uma ideia, quero empreender, quero fazer um negócio. Como é que eu uso a inteligência artificial para fazer o que eu poderia fazer sozinho, amplificado por 10? Esse é o conceito, né? HunterCast. É um assunto, aliás, que a gente vai falar muito esse ano aqui no Business, mas convidando, o HunterCast está disponível todas as sextas-feiras às 5:30 da tarde, tanto no Spotify quanto no canal de YouTube da Jovem Pan. E é tradicional esse assunto que eu vou falar agora, porque Warren Buffett mandou, na verdade, uma pergunta, ali tem um ponto de interrogação. Warren Buffett, mais bem-sucedido dos investidores no mundo, ele mandou um recado para o dono das Americanas. Deixa eu explicar essa história. Todos os anos, ele faz uma carta aos investidores da sua Berkshire Hathaway. Todos os anos, é muito tradicional isso. Como ele é um dos homens mais ricos do mundo, fez fortuna com o mercado de ações, todo investidor presta atenção nas suas palavras. Neste ano, Warren Buffett foi direto, fez duras críticas ao destacar a sua conduta de tolerância zero
com administradores antiéticos, manipulações de números e fraudes. Segundo Buffett, práticas agressivas de contabilidade criativa são nojentas e uma vergonha para o capitalismo. Ele escreveu o seguinte: nós somos compreensivos com erros de negócios, mas nossa tolerância para más condutas pessoais é zero. Warren Buffett não citou empresas nem citou executivos, mas o mercado, quem leu a carta, sobretudo o mercado brasileiro, fez uma pergunta. Warren Buffett mandou um recado para os donos da Americanas, os brasileiros Jorge Paulo Lemann, Beto Sicupira e o Marcel Telles. O trio é acionista da Americanas, né, como a gente já falou no programa aqui, que está com a imagem, digamos, bem arranhada aí desde janeiro, quando o mundo descobriu um rombo aí na varejista brasileira de mais de 20, depois virou mais de 40 bilhões de reais. Warren Buffett, ele conhece o grupo faz muito tempo. Ele fez sociedade com a 3G Capital, do trio, há 10 anos, quando eles formaram a empresa global de alimentos, a Kraft Heinz. Só Warren Buffett e o Jorge Paulo Lemann, eles se conhecem desde o fim da década de 1990, quando ambos eram do conselho da Gillette. Agora, deixa eu sair um pouquinho dessas críticas pesadas aí a empresários que usam da contabilidade imaginativa. Estou usando as palavras de Warren Buffett, tá? O investidor, ele mostrou entusiasmo e otimismo com a economia dos Estados Unidos. Escreveu o seguinte: eu tenho investido por 80 anos, que é mais de 1/3 da vida do nosso país. Apesar da tendência de nossos cidadãos, quase entusiasmo, pela autocrítica e pela dúvida, ainda não vi um momento em que fizesse sentido fazer uma aposta de longo prazo contra a América. Um sujeito aí bem otimista, é a marca do Warren Buffett, falando aí da economia dos Estados Unidos. Vamos girar o assunto porque eu falei de Americanas, vamos falar de Americanas agora. Americanas recebe aval para pagar dívidas a pequenos credores. A Justiça do Rio de Janeiro aprovou o pedido feito pela varejista de pagar os pequenos, os credores menores. São 1.300 credores trabalhistas e pequenas e médias empresas que têm a receber pouco mais de 192 milhões de reais, e essa decisão aí do juiz determina o pagamento imediato. Isso daí é uma derrota aí para os maiores bancos do país. Os bancos, eu só vou citar um deles, que é o maior credor, o Bradesco, que só ele tem a receber 4 bilhões e 800 milhões de reais da varejista. Os bancos, em geral, eles tentaram impedir aí o pagamento a pequenos credores. Eles alegam que o pagamento de qualquer crédito deve ser pago somente depois de aprovado o plano de recuperação judicial, e esse plano ele deve ser apresentado já neste mês de março. É quando a Americanas vai mostrar como vai pagar o que deve a milhares de credores. Na decisão, o juiz escreveu que a antecipação para os pequenos não representa prejuízo aos bancos. Só dá eles aqui, né? Igual Elon Musk e agora também o trio aí. Jorge Paulo Lemann vende ações do Burger King e levanta 140 milhões de dólares. A gestora 3G Capital, que é controlada pelos três, pelo Lemann, pelo Carlos Alberto Sicupira e pelo Marcel Telles, a gestora vendeu 2.200.000 ações da dona do Burger King e da fast food de frango Popeyes. Com a operação na Bolsa de Valores de Nova York, o trio levantou 145 milhões de dólares, cerca de 740 milhões de reais. A venda ocorre em tempos de trevas, vamos chamar assim, para os até então considerados empresários, modelos e gestores, porque os três entraram no noticiário diário por terem os 30% de controle da Americanas. Agora deixa eu falar de uma experiência até que eu tive agora em janeiro e dessa websérie aí que me enche de orgulho, e já vem o convite para todos vocês. Quem iria imaginar que uma simples sementinha, eu vou mostrar para vocês, poderia gerar energia limpa e sustentável em grande escala?
Com essa renovação na matriz energética, o grupo BBF vem transformando a vida de milhares de pessoas, unindo desenvolvimento socioeconômico e preservação ambiental no norte do país. Eu também fiquei surpreso com isso e por isso, na nova temporada do Bruno em Loco, nós mostraremos como o cultivo sustentável da BBF transforma o óleo de palma em energia renovável. Para isso, nós viajamos até São João da Baliza, um município de 7.000 habitantes em Roraima, no extremo norte do Brasil, onde nós acompanhamos de perto todo o processo integrado que essa empresa, que é a maior produtora de óleo de palma da América Latina, realiza. E eu acho, a gente mostrou um monte de imagens aí lá do grupo BBF, eu tive presente, fiquei durante uma semana, eu vi na pele, essa empresa, a BBF, emprega mais de 6.500 profissionais, está aí com mais de 400 vagas em aberto. Eu vi diversas histórias que a gente mostra no Bruno em Loco, diversas vidas que foram realmente transformadas a partir da empresa. Porque a gente está falando de uma região que que dependia praticamente do governo local e que a partir de agora, com uma empresa, ela tem dado oportunidade a milhares de pessoas. Só vou citar de uma venezuelana chamada Gerardine, é uma história muito comovente, ela está presente já no primeiro episódio do Bruno em Loco. Eu acho que já tá bom de spoiler por aqui, né? Para acompanhar em primeira mão como a palma de óleo vem transformando a agricultura no norte do nosso país, agora fica o convite. Assista a nova temporada do Bruno em Loco. E vamos girar o assunto aqui, continuando o business, porque o Conselho de Administração da Gerdau, uma gigante do setor de siderurgia, aprovou investimentos de 5 bilhões de reais para 2023. O número é maior que os 4 bilhões e meio de reais projetados pela companhia para 2022. Segundo a Gerdau, o montante será voltado para manutenção, expansão e atualização tecnológica da companhia. Aproximadamente 70% do plano de investimentos destina-se à modernização e crescimento da tecnologia da operação na região de Minas Gerais, apontou a empresa em nota. Em outubro, a Gerdau anunciou investimentos de 700 milhões de reais numa conhecida unidade de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, responsável pelos aços especiais. O aço especial é aquele direcionado quase diretamente para o setor automotivo, sobretudo caminhões e ônibus. Atende também veículos leves, mas em número menor. Eu falei de demissão, né? Eu dei no começo do programa, fiz questão de dar no começo do programa um volume aí de contratação, mas vamos falar agora de demissão, né? Porque o iFood faz uma nova onda de demissões e culpa a economia no mundo. O iFood é líder de entrega de refeições por aplicativo no Brasil, domina aí mais de 80% do mercado. Ele demitiu 355 profissionais, o equivalente a 6,5% da equipe, que hoje é de 5.450 pessoas no país. Essa é a segunda onda de demissões da empresa desde junho de 2022, quando ela cortou 80 pessoas e reduziu pela metade as novas contratações. Ela é mais uma empresa de tecnologia que demite ao lado do Google, da Meta, da Amazon e da Microsoft. A culpa, de acordo com o aplicativo, é o atual cenário econômico no mundo, que exige das empresas ações imediatas na busca por novas rotas para enfrentar adversidades, e não foi diferente com o iFood. Mudando de setor, a GM, a General Motors, vai cortar 500 profissionais das áreas administrativas e executivas. A montadora diz que os cortes são relacionados a desempenho. Em janeiro, a empresa, quando divulgou os resultados do trimestre passado, disse que reduziria 2 bilhões de dólares, mas sem realizar demissões. E a Viva Air,
A companhia aqui suspendeu as operações, incluindo os voos ao Brasil. A Viva Air é aquela companhia aérea da Colômbia de baixíssimo custo. Ela suspendeu aí todas as operações e ela alega problemas financeiros, segundo ela. Não há qualquer previsão de retorno. Em nota, a Viva lamenta a suspensão temporária das operações, dada a falta de definições oportunas da Aeronáutica Civil sobre a aliança entre a Viva e a Avianca, que é a única possibilidade para seguir voando e cumprir com os compromissos. Essas afirmações foram da Viva. Desde abril de 2022, a Viva busca a aprovação do governo da Colômbia para se integrar aos negócios da Avianca, que é a maior companhia aérea da Colômbia, alegando que é a única maneira de superar os problemas financeiros. Em junho do ano passado, a empresa aérea anunciou 3 voos por semana no Brasil. Inclusive, a gente recebeu o executivo aqui no Business, com saída do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para a Colômbia, e com conexões para os Estados Unidos, para o México, Peru e República Dominicana. Na estreia, a companhia aérea prometia passagens até 35% abaixo das praticadas pelo mercado. Só para se ter noção, o trecho São Paulo-Miami, com escala em Bogotá, custava $480, é barato, né? Mas com direito a apenas uma mochila. Afinal, a Viva é uma empresa considerada ultra low cost, as empresas de custo ultra baixo, com mais restrições do que aquelas já consideradas de baixo custo. Agora eu vou chamar o meu amigo, apresentador aqui do Máquinas na Pan, Alex Rufo. Ele vai apresentar, ele que domina tudo aí do setor automotivo, ele vai apresentar uma startup do Canadá que anunciou um veículo elétrico, mas muito veloz. Teve investimento aí de 18 bilhões de dólares e o veículo é rápido pra caramba, hein? Vamos acompanhar o que Alex Rufo nos trouxe especialmente aqui pro Business. É um pássaro, é um avião, mais rápido que uma bala, mais possante que uma locomotiva. É o Superman. It's Superman! Meu caríssimo Bruno Meyer, essa frase icônica de abertura do seriado do Homem de Aço dos anos 60 ilustra muito bem uma hipermáquina da mobilidade que deve ser vista no Canadá daqui a 3 anos, e o nome já impressiona muito: Transpod Flux Jet. Não é um avião nem um trem, é uma nova categoria de veículo construído como uma aeronave. Esse bólido de transporte tem na sua genética um DNA híbrido, uma mistura de trem-bala com avião a jato, que deve revolucionar os meios de locomoção do norte do país. Durante a apresentação na cidade de Toronto, foi exibido um modelo em escala reduzida do Flux Jet 2. Foram demonstradas partidas, embarques e procedimentos de desembarque. O Transpod canadense 100% elétrico viajará a 1.000 km por hora, o equivalente a 3 vezes a velocidade de um trem-bala e mais rápido que a maioria dos jatos da aviação comercial. Com a aparência de um foguete, o sistema de transmissão não tem contato algum com a estrutura externa. Para melhorar a sua eficiência energética e performance, o FluxJet foi projetado com sistemas de propulsão e desenho aerodinâmico que reduzem o atrito através de um vácuo criado na aproximação do trem com a superfície, que praticamente o coloca em levitação magnética, capaz de atingir velocidades maiores que trens, carros e jatos. A grande inovação desse mais novo sistema de transporte conta com 3 diferentes tipos de fluxo. O primeiro é o fluxo em véu, que direciona o veículo de forma segura em altas velocidades. O segundo, fluxo magnético, faz levitar o Transpod e empurra o fluxo de ar para frente. O terceiro é o fluxo elétrico, que entrega a potência necessária para uma altíssima performance do Transpod. São 8 os motores elétricos, 4 na parte superior e 4 na base, que interagem entre si, permitindo que o Transpod possa se inclinar em alta velocidade, como naquelas manobras de jatos em curva. Os motores superiores atuam diretamente na dirigibilidade e levitação do Transpod, enquanto os 4 da base têm a função de propulsão.
Sua tecnologia é baseada em estrutura inteligente de transporte público que tem impacto direto na manutenção do sistema e custos operacionais. Com capacidade para 54 passageiros e 2 cadeirantes, o compartimento de bagagem interna é formado por 4 fileiras de racks e capacidade para 10 toneladas de carga. Tendo como prioridades agilidade e alívio do congestionamento das principais rodovias do país, o Transpod Line contará com estações de embarque e desembarque localizadas nos pontos mais estratégicos das grandes cidades, com saídas programadas a cada 2 minutos. A expectativa é que o custo de uma passagem seja 44% inferior à tarifa de uma viagem por avião. O sistema Intercity entre cidades deve estar operante entre 2026 e 2027. No ano passado, a empresa Transpod recebeu um investimento de 550 milhões de dólares para dar início à próxima fase do projeto, que terá um custo de 18 bilhões para conectar as cidades de Calgary e Edmonton em apenas 45 minutos. Esse mesmo trecho de 300 quilômetros por estrada leva 3 horas de carro e mais de 4 horas pelo sistema ferroviário atual. O projeto Transpod FlexJet deve criar 140 mil novos empregos e gerar um produto interno bruto de 19,2 bilhões de dólares durante a sua construção, além de uma redução de 636 mil toneladas de emissão de dióxido de carbono no meio ambiente. Alex Rufo para o Business. Ô, grande Alex, obrigado. E com essa notícia aí, essa inovação vindo direto do Canadá, eu encerro o Business dessa semana, sempre agradecendo a sua audiência, a sua confiança, e fica o convite porque na semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.